Olá, eu sou Moisés Ezagui e eu já fiz alguns relatos sobre projeções astrais fora do planeta Terra. Quando você começa a fazer projeções astrais, bem no início, você quer descobrir tudo que existe, todos os lugares, você quer conhecer o fundo do mar, você quer ir na montanha mais alta, você quer atravessar paredes. A gente, com a curiosidade, que a gente tem de poder utilizar o veículo astral e fazer muitas experiências, a gente não para, Você quer saber mais, principalmente se você conseguir, através do seu esforço, realizar essas experiências com uma frequência que seja boa, Quando eu digo boa, significa assim, você não vai ter uma projeção hoje e outra daqui a 10 anos, isso não, ou daqui a 2 anos. Eu penso que a gente pode, praticando, e com essa prática conseguir ter experiências com bastante frequência, Eu tive, na época lá eu não sei exatamente a minha idade, porque eu perdi as minhas anotações dessa época, então não posso nem precisar a data, mas eu calculo, para não mentir, que foi lá entre os 20, 21 até os 25 anos de idade, eu acredito que foi isso, para ser o mais sincero possível. Essa experiência, ela aconteceu da seguinte forma: eu estava bastante interessado no planeta Saturno, por conta daquele halo, que ele tem, que na época era uma coisa fantástica, A gente achava que aquilo era o máximo. E eu queria me aproximar e ver aquilo de perto. Então, em um determinado dia, me preparei para isso, E eu lembro bem, inclusive, que eu lia um livro que era O Tesouro da Juventude. Eu não me recordo bem se foi nele que eu vi uma foto do sistema solar, e tudo mais, mas eu vi em algum lugar, e quando eu fui sair do corpo, eu falei, deixa eu mentalizar isso aqui, que aí eu vou me aproximar de lá. Nessa experiência, eu lembro bem que o percurso, por mim, não foi percebido, não tinha percurso, Eu lembro da aproximação, onde eu via, como se fosse, na época para mim era um planeta, como se fosse um planeta, e esse planeta, eu fui me aproximando muito rapidamente. Eu não tinha noção, por exemplo, de nomes, essas coisas todas, então estou relatando aquilo que eu vi. Eu fui me aproximando e a uma velocidade razoável, Essa velocidade de aproximação, ela causa uma sensação muito boa na gente, Porque você tem é como se você tivesse um controle, daquilo tudo, e você soubesse, isso eu pensava na época, que não vai acontecer nada demais, O máximo que aconteceria se eu me aproximasse demais do planeta é que provavelmente eu o atravessaria. Mas eu lembro que eu fui me aproximando, e em um determinado momento eu percebi que tinha muito gelo, era muito gelo, aparentemente. E eu atravessei essa capa de gelo, e quando eu me percebi, eu estava dentro do planeta, era um planeta absolutamente líquido por dentro. Então eu estou relatando apenas o que eu vi na projeção astral, Depois, hoje eu já fiz algumas considerações, mas era líquido puro, e eu me sentia suspenso dentro daquele ambiente, que era um ambiente líquido, podendo perceber que a parte externa era como se fosse gelo puro, gelo, e com uma espessura razoável, deveria ter uma espessura de quilômetros aquilo, Bom, e eu fiquei observando aquele ambiente aquático, que aquilo para mim, quando eu olhei, parecia água, parecia, Hoje eu já não penso assim, Mas parecia ser água pura ou alguma coisa, líquida, que eu não vi vida dentro daquele ambiente, nenhuma vida.
Então, eu fiquei por alguns segundos observando aquilo, né? Esses segundos pareciam uma eternidade, porque você vê coisas interessantes, né? Os reflexos, luzes, e aí eu me desloquei nesse ambiente, né? E depois de me deslocar numa velocidade muito alta, eu percebi que eu estava fora disso que eu achava que era um planeta, né? E aí eu fui tracionado para o meu corpo físico, também muito rapidamente, e eu levantei e eu falei, nossa, preciso anotar isso, que foi muito nítido, foi muito forte. Mas o que eu coloquei nas minhas anotações da época é que eu não tinha pensado em ir a um planeta, eu tinha pensado em ir até Saturno, né? Era esse o meu pensamento. E por que o que eu vi foi aquela coisa, né, como se fosse um gelo e água dentro, um planeta de água, né? Por que eu teria visto aquilo? Na época eu não saberia responder mesmo, né? Aliás, de início eu pensei que o Saturno não tinha aqueles anéis. Eu falei, nossa, eu acho que os cientistas estão enganados aí, ou isso deve ser algum reflexo, né, que aparenta aquele halo, mas que ele nem existe. Mas não é verdade. O Saturno realmente tem, né, uma auréola, um halo de milhares de pedras, de gelo e de tudo que a gente imaginar, de poeira, né? Bom, depois de um tempo, depois de bastante tempo, eu tentei fazer a experiência. Depois de alguns anos eu tentei fazer a mesma experiência, mas aí eu vi Saturno. E eu descobri que aquilo não era um planeta, porque para mim era um planeta. Eu falei, nossa, que interessante, né? Eu não vou dizer para vocês que eu não tinha tentado ir lá de novo, só que eu não conseguia ir lá, né? Eu ia sempre para outros lugares. Sempre que eu tentava ir para aquele... porque era assim, eu falava, eu quero ir para o planeta de água, né? Que eu tinha, ele não era um planeta. Eu descobri que era uma lua de Saturno. E aí, isso foi bem importante para mim, porque depois de um tempo eu vi, através de pesquisas científicas aqui na Terra, que existia alguma coisa assim, né? Uma das luas, e na verdade não é só uma, ela realmente tinha essa característica que eu pude perceber na época. Então isso aí já fazem 40 anos atrás, né? E que me encantou tanto, né? Porque eu vi uma coisa maravilhosa, e mais maravilhoso do que isso é a gente saber que através de projeções astrais lúcidas você pode prospectar todos os lugares que você quiser. Isso é impressionante. Quer dizer, a grande tecnologia que existe nesse mundo somos nós, temos que aproveitá-la, né? Então, esse é o relato que eu tenho sobre essa situação. Mas eu vou fazer um relato também de uma experiência que eu tive em Urano. E isso vai ser agora no próximo vídeo.